Como vai, missionários? Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo aqui falando sobre missões também aqui no Porto, aqui da cidade de Corumbá. Então estamos aproveitando aqui esse tempo e falando um pouco sobre o trabalho de missões. Hoje nós temos um assunto bastante sério. Eu estava conversando com o irmão sobre a questão dessa questão da desmotivação que existe em relação a missões. E a gente vê isso que é quase que um complô, né? Um complô contra o serviço de missões. E eu vou falar aqui, vamos dizer, se você quiser desmotivar uma igreja local quanto ao serviço de missões, eu vou dar alguns pontos aqui. São alguns pontos que isso está acontecendo em muitas igrejas, tá? São situações que a gente tem visto aí em vários lugares e eu vou falar aqui, tá bom? Então você preste atenção, eu sei que a questão é espiritual, isso é decorrente à frieza espiritual, à secularização da igreja, né? O foco, perdendo o foco completamente no que é o serviço de evangelismo, missões, ganhar almas, o interesse de Cristo, que são as almas, né? Então, ao invés de olhar para o interesse de Cristo, para os valores que Cristo dá às almas, então, vamos lá, vamos conversando. Eu vou estar andando aqui pelo Porto, tá bom? E na verdade eu estou voltando para casa. Eu estava aqui nessa região aqui, ó, não sei se dá para escutar a música eu saí de lá, estou indo para outra região, voltando para casa, e a gente vai conversando sobre esse assunto aí. Vamos lá, vamos com a gente. Eu já mostrei em outro vídeo para vocês, eu estava aqui na região do Porto, tem uma árvore aqui, mas aqui é a região do Porto do Corumbá, da cidade de Corumbá. Dá uma olhada aqui, o Rio Paraguai, olha só, muito bonita essa região, mas ali tá muito bagunçado, né? Pessoal escutando música alta, etc, não dá nem para filmar, não. Mas vamos lá, vamos aqui, tô indo para esse outro lado aqui do Porto, tá? E vamos falando sobre esse assunto aqui importante. Então, amado, o que pode acontecer numa igreja local, uma das primeiras coisas que é feito para simplesmente matar essa questão de missões, do desejo de missões, é não ter nenhum serviço de missões, né? Isso acontece normalmente quando uma liderança ela tem uma formação numa igreja, essa liderança dessa igreja local, ela tem uma formação numa igreja que não tem envolvimento nenhum. Então esse pastor ele vai crescer, ele vai desenvolver todo o trabalho apenas na igreja local, visando apenas o crescimento da sua denominação, e logicamente quando ele ficar à frente de uma congregação, ele não vai desenvolver nada. Ele não tem pensamento, vai ter logo aquele pensamento assim muito claro, o que nós ganhamos com isso? Né? O que eu vou envolver a minha igreja, escuta só, a minha igreja, o que eu vou envolver a minha igreja no trabalho de missões e o que nós ganhamos com isso, né? Porque não tem nenhum pensamento. Então, logicamente, essa liderança, ele vai passar essa falta de visão para o povo e o povo vai ficar completamente apático quanto ao serviço de missões. Se não houver muitas vezes a captação de visão externa de outros grupos, de outras congregações e etc, se aquela pessoa que ama missão e não buscar se animar em outro lado, vai morrer igual todo mundo, né? Então esse praticamente muito comum, é o primeiro passo aí para eliminar a visão missionária de uma igreja. Aqui as peixarias, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é onde, vendo, aqui nós estamos na região do Porto. Hoje é domingo, tá fechado, tem uma que tá aberta aqui, ó. Tá, mas geralmente os barcos chegam com peixe, o pessoal vende aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, em frente, Moinho Dona Benta. É isso aí. Aí os barcos chegam já com peixe, o pessoal vende aqui, tá? Que agora já praticamente meio-dia e também o dia também tá tudo fechado. Qual é a outra coisa que está acontecendo bastante hoje em dia? Vamos dizer assim, está praticamente matando o serviço de missões nas igrejas, né? Aí volta a pergunta, por que
tanto desânimo, por que as pessoas estão desanimadas quanto ao serviço de missões? É por causa de determinadas atitudes. Uma delas, aqui, outro ponto aqui que a gente pode colocar nesse vídeo aqui, é justamente confundir a missão local com a igreja com missões. Amado, missões, você tem que entender, o trabalho missionário, quem é missionário, o que é fazer missões? Fazer missões, querido, é necessário toda uma estratégia de trabalho, é um movimento, é um trabalho totalmente diferente. Um dos conceitos que eu gosto bastante sobre a questão de fazer missões é o quê? É levar o evangelho transpondo a barreira cultural. Então, se você não viu o nosso vídeo, nós temos outro vídeo, procura aí na playlist, tá? Que eu falo o que é um missionário. A gente fala com mais tempo, não vai dar para falar aqui. Mas em termos gerais, eu vou falar, nós temos missões urbanas. O que é missões urbanas? É alcançar um subgrupo social dentro de uma cidade, tá? Nós temos missões urbanas, que é alcançar esse grupo, transpondo uma barreira cultural. São pessoas que estão vivendo uma cultura totalmente diferente do restante do povo daquela cidade. Nós temos as missões nacionais e nós temos as missões mundiais, que são fora da fronteira, do limite de fronteira que nós vivemos. Então isso é viver missões, tá? Então existe muita galera, tem pessoas que me perguntam, mas pastor, missões e evangelismo não é a mesma coisa? Fazer missões, viver, ser um missionário e um evangelista não é a mesma coisa? Mas isso acontece, essa falta de entendimento, isso acontece porque justamente na igreja local é feita essa salada toda. E não é. A missão, querido, volto a dizer, a igreja, ela tem uma missão, a igreja local, ela tem uma missão, a missão de levar o evangelho, tá? E fazer missões é alcançar grupos sociais que não estão dentro do mesmo, aquele mesmo ciclo social que você vive. Então, é como eu falei, é um pouco complexo, dá para fazer um vídeo isso aqui, tá? Por isso que eu falo para você, eu já fiz um vídeo atrás, você procura lá o que é um missionário, para você entender o que é ser missionário. Tá bom? Então, essa salambança toda, isso aí leva justamente à desmotivação. O pessoal fala, mas o que o pessoal opinião está fazendo lá? Se aqui pode fazer, se aqui eu faço a mesma coisa, aqui eu faço a mesma... E não entende o que é realmente o verdadeiro sentido do trabalho missionário. Outra salambança que é feita também também com esse próprio termo missões, né? É muito complicado. Eu tenho recebido muita mensagem hoje em dia de pessoas falando sobre isso, né? Ah, pastor, mas aqui na minha igreja missionário é isso, missionário é aquilo, coisa e tal. Então, a pessoa fala, missionário é aquele que é enviado, e como a gente não tem algo específico definido, aí cada um faz do que vem segundo a telha, do jeito que é. Mas tá bom, mano, eu não vou criar briga, eu não vou sair por aí tentando mudar o mundo, mas eu só quero dizer uma coisa. Quando é mudado um conceito, se a gente for ver desde a história de missões, as histórias dos missionários que saíram dos seus países alcançando, abrindo, fazendo trabalho maravilhoso, coisa e tal. Hoje a gente vê no Brasil também gente fazendo trabalho dentro do Brasil, gente fazendo trabalho de missões urbanas, gente fazendo trabalho fora do Brasil. Aí você vê uma igreja local. Quem que é um missionário? O que é um missionário? Aí faz aquela salva, missionário é quem chega aqui na igreja, quem tem revelação e quem prega, e quem faz isso, faz aquilo. Amado, é aquela história da salambança. Faz uma salambança, ninguém entende mais nada do que é o trabalho missionário, não entende mais nada qual é a função, a posição do missionário. Aí pronto, a igreja perde a motivação, aí não sabe mais o que é. Se esse missionário é só quem está lá na Bolívia, ou missionário é quem fica de igreja em igreja, quem é missionário, o que é missionário? Ninguém sabe o que é missionário, né? E isso vai levar à desmotivação. Então, querido, o que eu penso é o seguinte, eu vou ser bem sincero em relação a esses assuntos, é muito complicado. Uma coisa que eu não faço é criar polêmica. Eu estou falando aqui no meu vídeo, no meu canal, é uma coisa que é o que está acontecendo, mas eu sabe por aí, não adianta tentar mudar o mundo, sabe? Não adianta. Mas essa é uma realidade, né? Distorcer o sentido do trabalho de missões, distorcer o que é um trabalho missionário, não ter serviço nenhum de missões. Aí vamos dizer, você fala com um membro da igreja
o membro não sabe o que é o trabalho da igreja local, o trabalho evangelístico, a igreja tem que evangelizar, né? E não sabe o que é um trabalho, um serviço missionário. A pessoa não sabe nada. Virou uma salambança só. Ah, quem que é missionário? Eu volto a dizer, esse tema é um tema... O pessoal manda muita mensagem para mim. Pastor, você fala tanto de missões e hoje eu tenho aprendido que missionário é isso, aquilo que a gente tem comentado aqui, mas aqui as pessoas não pensam assim. E esse é um dos motivos, você que está, quem sabe você já tem me escrito falar sobre isso aí, você sabe que esse é um dos motivos porque não existe missionário nessas igrejas, porque não se levanta missionários para ocupar campos de missionários de verdade nessas igrejas aí. E também não vai ter pessoas motivadas quanto a apoiar missões, a ajudar missões, a participar na Secretaria de Missões. Pode esquecer isso aí é uma coisa que não vai acontecer nunca, né? Por quê? Porque foi feita uma bagunça na questão do conceito do que é o serviço de missões, né? Amém? Vamos mais? Vou falar só mais uma para eu terminar, tá bom? Eu poderia esticar esse vídeo falando um monte de quais pontos que... Mas só mais uma. O que está acontecendo muito hoje? Secretarias de missões adotam missionários. Tem uma secretaria de missões. Essa secretaria faz culto de missões, faz arrecadação de missões. Aí você chega nessa igreja e pergunta para as pessoas: quem são os missionários que vocês apoiam? Não sabe, né? Não existe envolvimento no serviço de missões e às vezes essa igreja, muitas vezes, essas igrejas nem mesmo têm um missionário, só existe arrecadação. Amado, isso aí é matar qualquer congregação. Primeiro, no trabalho isso é trabalhado a desmotivação das pessoas, diretamente falando, né? As pessoas elas são diretamente desmotivadas quanto ao serviço de missões quando essas pessoas estão participando financeiramente num trabalho de missões e não sabem para onde, quem que é o missionário que está sendo apoiado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando fica sabendo que tem culto de missões, tem secretaria de missões e esse recurso não está indo para lugar nenhum. Meu irmão, isso aí é um e outro caso, a gente fica vendo um caso atrás do outro nessa situação aí. Bom, mas estamos aqui pelo porto, tô aqui pelo porto de Corumbá, vou subir aqui, tá vendo aqui, pegar essa rua aqui, vou estar subindo, vamos lá, voltando para casa, vou ter que pegar essas ruazinhas aí, subindo a ladeira, vamos lá. Eita, tá na hora de colocar um palmo de língua lá de fora. Eita Jesus, eu já desci e subi várias vezes de carro, agora a pé, vamos lá. Aí a pergunta que novamente é feita é o seguinte: como eu que sou um membro, sou vamos dizer, um qualquer, entre aspas, você não é um qualquer, tá, irmão? Mas como eu que sou um membro qualquer de uma igreja, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu estou envolvido nessa situação, né? O que pode ser feito em relação a essa situação? Primeiramente, amado, é importante você se envolver, tá? Sim ou sim, você tem que se envolver. Se você não se envolver, você morre. Morre igual os outros. Olha aí. Amém. Eu e minha casa servimos a Deus. Então, primeiro você tem que se envolver, tá? Outra coisa que eu posso te aconselhar é você aprender mais. É difícil você aprender na sua igreja local? Vai ser difícil. Tá bom? Olha só, cheguei aqui. Ai, Jesus, tô com um palmo de língua lá de fora. Olha o carro aqui descendo. Então é de coragem de descer nessa. Cheguei aqui com um palmo de língua lá de fora. Então é importante você se envolver no trabalho, tá? E também você procurar aprender mais. Aprenda. Você pode fazer um curso online. Você pode entrar em contato com missionários. Isso aí é também importante. Você pode se envolver com secretarias de missões, quem sabe de uma outra congregação da sua denominação. Se na sua denominação não tiver, envolva-se com uma secretaria de outra denominação, né? Uma secretaria que esteja apoiando o missionário, ou se você tiver contato com o missionário diretamente, faça esse apoio também. Esse contato com o missionário diretamente, amado, é muito importante para o seu crescimento. Você ter um contato com o missionário, fazer o apoio, fazer a intercessão, ajudar esse missionário, e você ter esse contato aí, que era para ser através da sua igreja, mas infelizmente não está tendo, isso aí é muito importante para o seu crescimento, né, no conhecimento, né, mágico aí do trabalho de missões, amém?
Mas uma coisa, amado, que eu vou falar para você, não desvincule essa situação da intercessão com a participação financeira. A participação financeira, junto com a intercessão, é complicado quando a pessoa participa financeiramente e não ora, tá? Ela vira uma ativista. E quando ela começa a orar sem participar financeiramente, ela vira um místico, muitas vezes tende a isso aí. Então, sempre trela um com o outro. É claro que você não pode ajudar todo mundo. Eu sei que você pode ter contato aí com 10, 15, 20 missionários, mas você tem condições, ninguém faz tudo, a gente sabe disso. Né? Por isso que eu sempre aconselho, apoie a sua Secretaria de Missões. Sua secretaria está trabalhando bem, está na bênção, está passando, apoie. Se não, procure um projeto, um missionário, faça o apoio desse missionário, procure interligar, estar ligado com esse missionário e faça o trabalho de intercessão. Isso é muito importante, tá bom? Então essas são formas de você combater justamente essa leva, essa onda que tem tomado conta do Brasil, que esse é um dos motivos, né? Eu já citei aqui no vídeo, motivos que têm levado a igreja brasileira a se desmotivar, a perder o ânimo, lideranças que não envolvem, muitas vezes tem secretarias de missões, mas não manda para ninguém, não adota ninguém, está tendo só para ter arrecadação, e um monte de coisa, mas você pode fazer sim a diferença, tá? Faça o envolvimento, você não pode, uma coisa que você não deve deixar é que a chama missionária venha apagar no seu coração, amém? Eu vou te dar um versículo, um texto muito que eu gosto de meditar bastante. Romanos é muito conhecido, né, no mundo missionário. Romanos, capítulo 10, versículo 13, 14, 15, onde o apóstolo Paulo fala, né, como ouvirão se não há quem pregue. Se você for meditar nesses versículos, amado, pessoas elas só podem crer, ela só pode clamar naquele que ouviu. E ela só pode, como é que ela vai ouvir se não tem ninguém pregando? Então essa é o pensamento lógico, é o raciocínio lógico, entre aspas, do apóstolo Paulo em relação ao serviço de missões. E você deve encher esse seu coração, tá, com essa mensagem aí. Para que a pessoa ela possa clamar, ela precisa crer. Porque se ela não crer, ela não vai clamar. E para que ela possa crer, ela precisa conhecer. E para que ela possa conhecer, alguém tem que dizer para ela, apresentar ela a Jesus Cristo. E para que alguém possa apresentar, essa pessoa tem que ir para poder pregar. E como que essa pessoa vai se ela não foi enviada? Né? Então, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam a boa nova. Isso é missão, amado. Tá? Enche o seu coração disso aí. Não deixa essa onda, sabe, da desmotivação enquanto ao serviço de missões pegar o seu coração. Que você possa aquecer, tá? Continuar orando, continuar clamando ao Senhor e com certeza Deus vai te dar vitória. Amém? Bom, deixa eu chegar. Grande abraço, Deus abençoe, continue orando por nós. Até mais. Jesus!